Então, 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Para a escala em Kelvin, 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin e 100 graus Celsius 373 Kelvin, tá? Eu não vou pedir para vocês fazerem a conversão entre graus Celsius e Kelvin nem graus Celsius e Fahrenheit. Eu vou me focar apenas nessas duas, de graus Celsius para Fahrenheit, tá? Então, voltando aqui ao resumo. Calor influencia na temperatura? Sim, porque se tem troca de calor, vai ter variação na temperatura. Mas nem sempre, tá? Se eu tiver, por exemplo, um cubo de gelo, vamos fazer para cá agora. Aqui é quando eu tenho dois corpos trocando temperatura. Para ter calor, sempre precisa ter dois corpos, ou dois sistemas. Eu posso ter, por exemplo, cadê aqui? Um cubo de gelo. Tá. Esse cubo de gelo, ele vai começar a virar água quando ele estiver a 0 graus Celsius. Então, quando esse corpo de gelo estiver a 0 graus Celsius, o que vai acontecer? O ambiente vai trocar calor com esse cubo de gelo. Então, o ambiente vai fornecer energia para o cubo de gelo, fazendo com que comece a derreter parte dele, formando água. Então o cubo de gelo vai derreter e vai começar a formar água. E essa água que formar também vai estar a 0 graus Celsius. Mas veja, a água que se formou, ela vai possuir uma energia interna maior que o gelo. Por quê? Porque o gelo precisou receber energia para virar água. Então, a energia interna do gelo é menor que a da água, mesmo os dois estando à mesma temperatura. Tá? Então, nesse caso aqui, teve troca de calor do gelo com o ambiente. Então, o gelo precisa receber energia para virar água. Então, dessa forma, faz com que a água a 0 graus Celsius possua uma energia interna maior que o gelo a 0 graus Celsius também. Tá legal? Acho que a gente já passou por várias questões que apareceram lá no questionário, no teste conceitual, tá? Que fala sobre equilíbrio térmico. Então, corpos que estão trocando calor, eles vão parar de trocar calor no equilíbrio térmico, quando atingir a mesma temperatura. Passamos pela questão da energia interna de um corpo, que eles podem sim ter a mesma temperatura, porém com energias internas diferentes, tá? Então aqui novamente, o gelo precisa receber energia térmica para virar água. A gente pode olhar da outra forma. Se eu tiver um pouquinho de água, né, colocar água no congelador, lá nas forminhas, a 0 graus Celsius. Então eu coloco essa água agora no congelador. O que vai acontecer no congelador? Como o congelador está numa temperatura menor que a da água a 0 graus Celsius, é a água que vai começar a fornecer energia para o ambiente. E o que vai acontecer quando ele perder energia suficiente? Essa água vai começar a formar gelo, né? Vai começar a se solidificar,
formando gelo. Como é que eu posso desenhar isso aqui? Então aqui, ó, depois de um tempo, com a água perdendo energia, depois de um tempo eu vou ter o quê? Eu vou ter gelo a 0 graus Celsius. Tá? Então, ou o gelo pode receber energia e virar água, ou a água pode perder energia e virar gelo. Né? Então, a energia térmica do gelo vai ser menor que a energia térmica da água. É só energia interna. Legal? Vamos para as escalas de temperatura. Como que a gente faz a conversão entre as escalas? Tá? Vamos imaginar que eu tenho... vou pegar aqui a escala em graus Celsius e a escala em graus Fahrenheit. Então, 0 graus Celsius corresponde a 32 Fahrenheit e os 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit. E uma temperatura, vou colocar aqui C qualquer, C de Celsius, ela vai ter uma temperatura equivalente F em Fahrenheit. Tá? E como que eu encontro essa equivalência? Tá? Eu não posso fazer regra de 3 direto. Por que eu não posso fazer regra de 3? Porque de 0 até 100, eu tenho 100. De 32 até 212, eu tenho 180. Então, essas escalas, elas estão divididas em quantidades diferentes, né? Cada grau, 1 grau Celsius não equivale a 1 grau Fahrenheit. Por isso que eu não posso fazer regra de 3 direto. Então, o que a gente precisa fazer? Variação aqui em cima. De 0 até essa temperatura C qualquer, é C menos 0. É a variação daqui até aqui. E a variação aqui em cima, né? A variação total é de 0 até 100. Então aqui vai ficar 100 menos o 0. E agora sim, quando eu faço a divisão da variação da temperatura pela variação total, aí sim eu estou normalizando para eu poder fazer a mesma coisa com esse lado. Variação aqui de 32 até a minha temperatura F de Fahrenheit vai ser F menos 32. E a temperatura, a variação total de 32 até 212, eu tenho 212 menos 32. Ajeitando isso daqui, o que a gente tem? C menos 0 é C, 100 menos 0 é 100. F menos 32, não dá para mexer. 212 menos 32, 180. E essa daqui é a relação entre as duas temperaturas. Agora, através dessa equaçãozinha, eu consigo calcular a temperatura de um para outro, sem muitos problemas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui no caso, pensar numa temperatura, tem que ver algo que vai ser fácil de calcular. Mas, 20 graus Celsius. E eu quero saber qual que é a temperatura, né? Quanto vai ser em graus Fahrenheit. Utilizando a equaçãozinha, a gente já consegue saber isso, né? Então, ó, através da equação C dividido por 100 é F menos 32 sobre 180.
Se a minha temperatura é 20, então vai ficar 20, colocar aqui, 20 sobre 100, que vai ser igual a F menos 32 sobre 180. 20 dividido por 100 dá para simplificar. Isso daqui vai ficar 1 por 5. E desse lado, F menos 32 sobre 180. Vou multiplicar. O 5 vai multiplicar a parte de cima e o 180 vai multiplicar 1. Então vai ficar 180 vezes 1, 180. 5 vezes tudo isso, ó, 5 vezes F menos 32. Ele vai multiplicar os dois. Vou precisar fazer distributiva. Então vai ficar 180 5 vezes F, 5F, menos 5 vezes 32, vai dar 160. Vou passar esse cara para o outro lado. Então vai ficar 180. Esse que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Vai ficar mais 160 é igual a 5F. 180 com 160, 0. Aqui vai dar 14, vai 1, 340. Igual a 5 vezes